Boa noite a todos, então. Estamos iniciando mais uma aula. Hoje nós estamos já na nossa sexta aula. Pessoal, eu falei para Boa vocês ontem. noite. Boa noite. Eu falei para vocês ontem que hoje já à tarde estaria a nota da primeira atividade de vocês. Só que agora à tarde foi tão corrido as minhas aulas que eu não consegui fazer essa organização. Eu vou fazer ainda hoje, tá bom? Então, mais tarde já vai ter já. Até é bom para aqueles alunos que estão devendo atividades, até postarem, assim já fica mais fácil para vocês. Lembrando que a minha última atualização foi na parte da tarde, então, ou seja, pode ter ocorrido muitas entregas de atividades. E na minha última atualização, pode ser que alguém tenha entregado a atividade. Ah, deixa eu compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula também. Então, minha última atualização, na atividade um ainda tinha uma, duas pessoas devendo, porque esses de marrom eu coloquei como desistência. Na atividade 2 uma pessoa, duas, três. Na atividade 3 uma, duas, três pessoas, quatro pessoas devendo atividade. Atividade 5 uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas devendo. Pode ser que alguém tenha entregado. E a atividade de ontem, né? Uma, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pessoas ainda não entregaram. Pode ser que alguém tenha feito depois da minha última atualização, tá bom? Deixa eu até atualizar a cor com vocês aqui porque fica mais fácil. Então, como eu falei inicialmente, né? Já tinha falado ontem para vocês, mudei o formato das entregas das atividades para facilitar um pouquinho para vocês, porque tinha alunos com muita dificuldade. Ó, 17 pessoas entregaram atividade ontem. Então a última pessoa que entregou foi a Juliana. Deixa eu ver se foi aqui, se ela entregou aqui na listagem aqui. Ou seja, então ninguém mais entregou depois da minha última atualização. A atividade 14, que é 4 na verdade, né? A última pessoa que entregou, tivemos 20. Samila. Então vamos ver aqui. 4. Também, já está atualizado. Atividade 13, que é o 3. 23 entregou. Vamos ver quem foi a última pessoa que entregou. Luana. Vamos ver aqui. 3.
ela fez a última, ó. Então, entregue. Atividade 12. Acho que faltava 3, quer ver? Dentro de 4, quer ver? Isso. Quem foi a última pessoa? Também foi a Luana, então eu já tinha entregue antes, então. E atividade 11, que é a 1, né? Tá vendo, pessoal? Tanto que é complicado. Toda hora tem que estar olhando um por um. Então a última foi. Também foi Luana. Então, ou seja, essa aqui é a listagem atualizada. Eu vou até mandar agora, vou salvar ela aqui, ó. Aí, pessoal, aqui, ó, ele em forma de PDF. Então, agora ficou mais fácil de olhar, ó. Enquanto eu envio para vocês, alguma pergunta? Tem alguém aí? Tem, estamos aqui. Alguma pergunta sobre essa planilha, pessoal? Tem não, professor. Alguém que está aqui na aula está devendo atividade? Beleza. Então, postado lá, pessoal, atualizado. Lembrando que hoje eu vou colocar a primeira nota de vocês. E assim fica mais fácil para vocês entenderem. Pessoal, então nós vamos começar o nosso conteúdo, que é manutenção de um sistema de gestão na organização. Alguém chegou a ler esse material? Não, hoje eu fiquei meio sem tempo. Aí agora que eu tô conseguindo acompanhar. Deixa eu pôr lá no grupo lá uma informação, que nós temos apenas 6, 10 pessoas, parece. Então nós vamos falar um pouquinho então sobre isso. O que seria isso? Então, primeiramente, o que é uma manutenção? Lembrando que ele é um diferencial, né, relacionado com a parte da gestão, aonde ele vai olhar o quê? A produtividade, o controle e a qualidade dos negócios,
a eficiência e a produtividade do que vocês estão fazendo. Se é uma indústria na produção, se é um supermercado na parte de vendas, se é uma empresa qualquer, se tudo está funcionando de forma correta, aonde eles têm um controle dos seus custos, aonde eles vão conseguir ver qual método pode ser mais vantajoso para o funcionamento da organização, ou seja, da sua gestão. Isso nós chamamos de gestão de qualidade. É aquela gestão que tudo funciona bem redondinho, que funciona bem claro, ou seja, a engrenagem daquela empresa está fluindo. Cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo o seu trabalho, sem ter aquele tal do um querer sobressair mais que o outro. E o que acontece? Trazendo resultados satisfatórios. O mal de muitas empresas é essa. Muitas empresas têm aquele que quer destacar, aquele que quer se mostrar o bam, aquele que quer se mostrar o maioral. E isso muitas vezes ele gera intriga, gera desafios e gera muitas vezes problemas internos. Aí, o que são esses indicadores de manutenção? São a forma que eles vão avaliar a eficiência. Ele vai permitir fazer um monitoramento dos equipamentos. Por exemplo, pessoal, basta apenas ter o equipamento? O equipamento não estraga? O equipamento não pifa? Então, esse monitoramento, tem vezes, esses indicadores pode até evitar um estrago quando eles estão monitorando o desempenho deles. Olhando que, muitas vezes, olhando a confiabilidade. Se aquela máquina está desempenhando um custo mais baixo, a segurança. Por exemplo, nas empresas que vocês trabalham aí, nas indústrias, tem equipamentos que tem muito risco, não tem, pessoal? Pessoal, Equipamentos o quê? Minhas meninas atrapalhou eu escutar. tem muitos equipamentos que é perigoso nas Isso. indústrias. Acontece muito acidente? Por aqui não, o que eu vejo fala não. Só assim, o que aconteceu foi desleixo mesmo, falta de atenção, que quase incendiaram a fazenda aqui do lado aqui, que é a mesma coisa daqui, a fazenda, mexe com as mesmas coisas, mas foi por causa de descuido mesmo. Certo. Então isso é um problema, ou seja, a manutenção, a confiabilidade, ou seja, a segurança, né? E quando nós temos essa manutenção periódica do maquinário, de acordo com as suas inspeções, não, mas aí o funcionário fala assim, de novo o pessoal vem olhando os equipamentos, mas quando eles olham, quando eles analisam custo-benefício do equipamento, eles estão olhando equipamentos de melhor qualidade, se a mão de obra está qualificado e se o benefício está sendo maior ou menor. Acontece muito isso. Os custos-benefícios ser menores. Então, aí é prejuízo para a instituição. Aí é o que eles fazem essas indicações, esses indicadores de manutenção. Aí,
eles vão tomar decisões, se vão trocar, por exemplo, matéria-prima, se a matéria-prima é de qualidade ou se é de qualidade duvidosa. Distribuição de tarefa de acordo com a sua função. Tem como um colaborador que não sabe mexer naquele equipamento, mexer nele? Não tem. Porque ao invés dele fazer o serviço de qualidade, ele vai trazer mais prejuízo. Ou seja, pode fazer serviço errado, pode dar um prejuízo aonde a empresa pode ter futuramente problemas. Isso aí também se chama o que também? Desvio de função. Isso não pode acontecer. Aí vem qual que é a sua Na importância. prática, né, professor, que não pode acontecer, né? Oi? Na prática não pode acontecer, mas na teoria. Acontece muito. E você sabia que se provar que houve essa função desviada, você sabia que o Ministério do Trabalho cai matando em cima, né? Não é só o Ministério do Trabalho, não. Tem processo trabalhista. Na maioria das vezes os caras tiram foto e entra na justiça mesmo. E Não quer ganha nem muito. saber. Não. E ganha muito bem. Principalmente os advogados que têm, sabe as leis certinho, né? Eles sabem Aonde eles podem mexer? aonde eles podem mexer. Uma pessoa normal que não entende muito, tranquilo, mas uma pessoa que entende. Aí, quem levantou a mão? Aí, pessoal, com essa manutenção, ela pode causar um impacto em finanças. Mas, se ele sabe que o equipamento está dando prejuízo, se eles não trocar o equipamento, o prejuízo lá na frente vai ser maior. Por exemplo, vamos mexer no departamento. Vamos supor que lá no RH só tem computadores obsoletos, computadores antigos, cadeiras ruins, mesa de má qualidade. Ou seja, o que ele gera para o funcionário? Esse tanto de problema que eu falei. Computadores obsoletos, cadeiras ruins, mesa cambaleando. Isso gera problemas. Gera uma qualidade menor. Os computadores obsoletos travam muito. Muitas vezes perde o serviço feito. Um serviço ruim. Gente, Uma coisa que acontece muito na parte da informação, pessoas comprarem computadores olhando o preço e não olhando qualidade. Existem computadores, não sei se você já teve esse prazer de trabalhar já, computadores que processadores deles são fracos, a cada 4 horas de trabalho ele trava. Aí uma boa parte do serviço é perdido. Então, são problemas que acontecem muito. Não só nos departamentos, tudo que mexe com tecnologia. Aí, quando a gente traz essas medidas para melhorar o desempenho, ou seja, melhorar a eficiência operacional, desempenho de melhor manutenção na área, padronizar processo, reduzir custos, aumentando a eficiência produtiva. Então isso
gera mais rapidez. Não sei se vocês sabiam, quem trabalha em departamento pessoal, RH, a cada 60 minutos de trabalho, precisa descansar 10 minutos? Não, dessa eu não sabia, não. Quem trabalha em departamentos, quem trabalha com computadores, a cada 60 minutos, a cada 60 minutos tem que descansar 10 minutos. Fazer exercícios. Eu vi uma vez em um filme falando sobre isso. Eu nem lembro que filme que era. Sei que nessa empresa tinha esse negócio que aí tocava tipo um alarme, aí o funcionário levantava e começava a dançar, fazer exercício por um tempinho curto ali, mas fazia, levantava, fazia, como é que fala, alongava. Alongamento. Então isso, eu teve uma vez que eu trabalhei, foi no ano de 2000, na telematrícula. Aí eu ficava o dia todo mexendo com matrículas. Porque o pessoal ligava, entrava. Não sei se entra. Ah, eles iam na escola, preenchiam a ficha de matrícula e a gente jogava pro sistema as fichas. Então, a cada 50 minutos, uma hora, a gente parava 10 minutos. Aprimoramento do planejamento e controle. Que todo equipamento ele tem que ter um agendamento de manutenção. Por exemplo, você sabia que os computadores eles são programados, na maioria, toda noite, 3 da manhã, ele faz uma varredura de vírus? Automaticamente pelo sistema? Eu acho que o senhor tinha comentado no módulo anterior, eu acho que comentou. Ou seja, de madrugada ele faz uma varredura. Ele faz uma atualização. Então, ele tem essa parte. Eu acho que ainda foi quando o senhor falou sobre a questão do backup, né? Eu acho que ainda foi no mesmo dia. Que às vezes a gente pega o telefone, quando a gente vai ver, tá mostrando a notificação que ele tá fazendo backup. Acho que foi até no Uhum. mesmo dia que comentou. Aí, pessoal, nós temos também a tomada de decisões informadas, ou seja, sobre reparos, por exemplo, muitas das organizações, eles fazem agendamento. Ó, sexta-feira, a partir das 18 horas, até segunda-feira, 6 da manhã, o sistema está fora do ar. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles falam isso? Porque eles estão fazendo manutenções corretivas, eles estão vendo se a rede está com algum vírus, eles estão vendo se tem alguma atualização de sistema. Eles estão fazendo vários testes. Isso aí eu estou falando, pessoal, a nível de computadores, tá bom? Cada departamento ele tem uma função diferente. Para que eles fazem isso? Evitar problemas futuros. Priorizar o que mais eles estão precisando de atenção naquele momento. Aí vem a manutenção e correção de problemas. Aí o que acontece? Vamos voltar um pouquinho na informática. Eu passei o antivírus. Foi detectado alguns vírus. O que eu tenho que fazer depois? Ele só detectou os vírus. Ele removeu?
Não, tem que remover. Não removeu. Ele está te mostrando que tem. Aí ele vai pedir um comando. Deseja excluir os arquivos? Deseja remover os vírus? Recuperar os arquivos? Então ele vai dar uma informação para você. Então ele vai fazer essa modificação. Aí nós temos o fomento, que é a melhoria contínua. É onde algumas empresas, eles criam métodos de desempenhos. Ó, gente, se vocês cuidar melhor do equipamento, se nós não tivermos problemas durante o mês, vamos dar um bônus. Tem uma gratificação. O que ele está querendo fazer com isso? O que ele está fazendo com isso? Ele está pedindo para você fazer que o equipamento ele fique mais tempo com uma vida útil maior. Que você cuide melhor. Que acontece muito nas instituições. Nada, qualquer coisinha eles trocam. Se der um probleminha, eu peço lá, eles vão cá e troca a peça, muda isso, muda Logo aquilo. troca de funcionário, né? Aí acontece muito isso, que se for É. uma coisa que foi uma vez ou outra que aconteceu, tranquilo. Mas se for uma rotina, aí é o funcionário. Comunicação e prestação de contas. É onde vão olhar os resultados da empresa. Tem empresas que fazem prestação de conta mensal, tem gente que faz prestação de conta bimestral, tem gente que faz prestação de conta semestral e uns até anual. Para mostrar o quê? O que entrou de recurso e o que foi gasto. Para saber se a empresa está no azul ou se ele está no vermelho. E quando nós fazemos isso, ele gera uma coisa, um aumento de competitividade. Ou seja, quando eu não tenho uma grande manutenção, os produtos são de qualidade, a mão de obra está tranquilo, tudo funciona direitinho, a empresa não precisa ficar gastando com manutenção. Eles podem transformar uma maior quantidade na função que está fazendo, diminuindo preços, entrando no mercado de trabalho no mercado de uma forma mais dura contra os concorrentes. Por quê? Se ele pode dar um preço melhor, eu estou falando simples, uma coisa de mercadorias, né? Fabricação de mercadorias. Aí quando eles fazem isso, eles fazem mais vendas. Automaticamente gera mais lucros. E quando tem problemas muito, a mão de obra, os gastos de maquinário começam a ficar alto, o que eles têm que fazer? Mandar esse prejuízo para as vendas, aonde as coisas ficam mais caras. Automaticamente ele perde um pouquinho a sua competitividade. Aí nós temos, agora nós vamos brincar um pouquinho de siglas, né? Nós temos alguns indicadores de manutenção, são os SMARTs, aonde eu tenho o MTBF, tempo médio entre falhas, que mostra o tempo total do funcionamento das máquinas até que apresenta defeito e necessita de reparo. Ou seja, é o tempo de operação de uma máquina dividido pelo número de falhas. Assim eles vão olhar se
o maquinário está dando lucro ou prejuízo, se está sendo confiável ou não. Aí nós temos, aí tem um exemplo. Imagine que um eletrodoméstico funciona 10 horas diária, mas apresenta defeito 2 vezes ao dia e precisa ser consertado. Essa máquina fica ociosa por 30 minutos a cada reparo, ou seja, ao invés de funcionar 10, funciona 9 horas por dia. Aí, no caso, para saber se ele é confiável, ele pega 9 horas, divide por 2, ou seja, fica em média 4 horas e meia de defeito. Ou seja, é uma forma de calcular o tempo que fica ocioso o maquinário. Então, se todo dia tem que consertar esse produto, mas não... conserta e não precisa trocar peça, um exemplo. Mas como aquele técnico toda vez tem que ir lá organizar, ele está deixando de fazer um serviço de algo mais necessário por uma coisa que já virou o quê? Uma rotina. Na casa de vocês, se um liquidificador começar a parar toda hora, do nada, o que vocês vão fazer com ele? Se não tiver na garantia, Comprar outro. você vai mandar arrumar uma vez, talvez 2. Na terceira faz troca. Muitas das vezes, professor, não compensa não, porque às vezes você manda olhar, eu tinha um aqui, tive que mandar olhar, não compensa, já fui e comprei outro, porque não compensava arrumar. Uhum. Aí nós temos o MTTR, tempo médio para reparo, é capacidade de equipamento consertar um defeito maquinário. Aí nesse caso, tem que saber se a rapidez de consertar aquele produto e também os problemas técnicos dos aparelhos. Ou seja, o tempo total de manutenção vezes quantidade de reparos. Tem produto, tem equipamento que se resolve em 10 minutos. Beleza, rápido volta. Mas tem equipamento que estraga, demora o quê? 1 dia, 2 dias. E se tiver uma lista se tiver uma fila de conserto? Imagina se for algo importante do dia a dia. Ficar 2, 3 dias parado. Olha o prejuízo. Se uma máquina tem 3 vezes falha, pelo menos 3 vezes ao dia, o reparo leva de 15 a 20, 25 minutos, o cálculo indicador será 60 dividido por 3, ou seja, nesse caso aí foi uma média de 20 minutos de cada conserto. Ou seja, mas só foi 1 hora só. Beleza. Deu problema. Você chamou a pessoa responsável. A pessoa pegou o produto, o equipamento, levou para o lugar de teste, abriu, arrumou, testou, trouxe de volta. Será que o tempo seria só isso mesmo, pessoal? Pessoal, vocês estão muito calados. Alguém tá aí? Sim. Achei que não tinha. Aí nós temos o backlog, né? Que é o acúmulo de atividades pendentes dos funcionários. E outra coisa interessante, quando o equipamento estraga, o funcionário fica ocioso. Por quê? Mas ele parou, ele vai fazer outro serviço. E se no outro serviço ele começou a fazer de novo, no meio do caminho o equipamento volta a funcionar?
Então isso é algo importante. Somar o homem-tempo e a ordem de serviço, que chamamos de homem-tempo e a ordem de serviço, ou seja, homem-hora total, percentual de produtividade. Então, muitas das vezes, é prejuízo dobrado. Por que um prejuízo dobrado? Porque você tem duas coisas paradas ao mesmo tempo. O equipamento está estragado e o funcionário que está parado. Aí tem o planejamento, que é a preparação dos recursos necessários para SO, não está errado, pessoal, OS. A escolha do funcionário que irá cumprir a OS, a execução na prática e o controle onde que ele pede para o gerente para saber se o resultado, se o serviço está pronto, ou seja, o resultado do serviço foi concluído. Aí nós temos esse formato aí de cálculo também. Aí nós temos a viabilidade, que é a disponibilidade, o tempo em que é acessível para operar e como ele é programado. Quanto maior esse valor, melhor será a organização. Aí ele vai usar algumas das suas métricas, que é o MTBF, o MTTR, ou seja, pessoal, o foco nosso não é vocês entenderem essas siglas e não é entender os cálculos, é só para vocês analisarem, ver tanto que eu trabalho na empresa fulano de tal, estragou, beleza, agora eu vou ficar quieto um pouco. Vocês viram tanto de problema que pode ser causado? Sim, Nós temos o ERV, que é atrapalha o desenvolvimento todo da empresa, né? não, uma Eu coisa. vejo por aqui que às vezes um trator estraga, algum tipo de equipamento aqui que eles usam muito, aí a pessoa fica parado. Bom, é que aqui não mexe só com uma coisa, né, específico. Aí eles dá para colocar o funcionário para trabalhar em outras, como é que fala? Outras áreas também, Porque no né? caso aí o produto, a peça não vai ser resolvido rápido, né? Isso, Então aham. ele vai ficar um tempo ocioso, Isso, dependendo aí mais de caso dias. o serviço não atrasar, aí depois eles colocam mais outro funcionário para poder ajudar a, como é que fala? A colocar Acelerar em o dias aquele serviço. serviço que ficou parado. Uhum. Aí nós temos o EV, que é o valor estimado de substituição, aonde que ele demonstra o custo da manutenção empregada em cada equipamento, para saber se a manutenção é algo vantajoso, se compensa a troca. Mas o equipamento é muito caro. Mas não é só o equipamento, o gasto, o prejuízo não é só o equipamento. É as pessoas que estão ociosas. Vocês têm, a empresa tem prazo de entrega de mercadoria. Muitas vezes a entrega fora do prazo gera multa. Então tudo isso é calculado. Aí nós temos. Aí eu fiz assim, ó. Um exemplo aí, ó. A conta resulta na taxa CPMF, que acima de 6% em um ano será mais vantajoso trocar equipamento. Ou seja, se uma empresa gastou 9 mil com a manutenção de um equipamento durante o ano e a aquisição de uma nova custa 150, então vai ser 9 mil dividido por 150, que vai dar 0,06. Aí já é cálculo de porcentagem, né? Aí eu multiplico por 100, ou seja, 6% em um ano. Se o equipamento tem uma vida útil de 20 anos, no primeiro ano foi 6%. Automaticamente nos anos seguintes, ele vai gastar mais. Por quê? Vai ficar muito corriqueiro.
a manutenção. Aí tem vezes que não vale a pena. Aí nós temos o CMF, né, que é o custo de faturamento, custo de manutenção de faturamento, que comprova a eficiência da gestão de manutenção. Se estão fazendo manutenção de forma correta. Se o gasto em manutenção, seja, ver qual que está sendo o gasto que está tendo feito sobre as manutenções para evitar o seu desperdício. Aí nesse caso, eu incluo a mão de obra, a depreciação, materiais, insumos, terceirização de serviço, entre outros. O que significa, pessoal, depreciação? Não faço ideia. Eu já escutei essa palavra, mas para falar eu não sei. Quando você usa muito um equipamento, com o tempo ele vai diminuindo a sua potência. Ele está sendo o quê? Depreciado. Um exemplo mais simples para vocês entenderem: um carro. O carro, por exemplo, você comprou um carro hoje de 100 mil. No ano que vem, ele já perdeu 10% do seu valor. Ele depreciou. Por ele ter ficado um ano rodando, ele já não vale mais 100%, já vale 90%. No segundo ano, a mesma coisa. Todo ano o carro vai desvalorizando. Nós chamamos de depreciação. É tanto que se você olha um carro 2024, que ele custa 100 mil, você pode ver que de um ano para outro, ele tem em torno de 10% de diferença de preço. Por causa desse cálculo deles, da depreciação. Aí tem um exemplo aí, né? Se a empresa gasta 1 milhão com manutenção e o faturamento for 750 milhões, ou seja, ele vai ter 3% de prejuízo. Não, esse cálculo está errado. Peraí. 1 milhão, faturamento 350, ele vai dar 3%. Não vai dar 3%. Espera um pouquinho. Está errado. Deixa eu organizar aqui. Aqui vai ser 25 milhões. Uma empresa de 1 milhão com manutenção. Vou aqui ver uma coisa aqui, tem alguma coisa errada aqui, peraí. 25 milhões, onde achou esses 25? Não, tá errado aqui. Depois eu vou ver aqui, qualquer coisa eu mudo isso aqui, tá bom, pessoal? Para vocês o cálculo. 750 mil. Depois eu vou analisar e vou ver o que foi que eu errei nesse cálculo aí. Aí eu mando corrigir, tá bom? Porque aqui é uma divisão, pessoal. 750 mil. $750.000 dividido por 25 dá 0,03.
Tem que descobrir onde tem esse erro. R$ 25. Fosse por mês. 25 milhões, daria 250, 550. Ah, pessoal, depois eu vou ver esse erro aqui, tá bom? Foi um cálculo errado que eu fiz aqui. Aí nós temos o MP, Plano de Manutenção Preventiva, aonde calcula a necessidade de dividir a tarefa de manutenção e prevenir pelas ações programadas. Então, é a atividade de manutenção preventiva dividido pelo plano de manutenção multiplicado por 100. Por que todas as vezes eu multiplico por 100, pessoal? Para achar o percentual. Isso mesmo, certinho. Aí nós temos o MPD, né? Que é o plano de manutenção preventiva, que se está sendo cumprido, que é relacionado sobre as tarefas do plano de manutenção preventiva com a preventiva, ou manutenção preditiva, que é a parte de predial, essa parte. Que seria o que mais de... O outro seria mais maquinário. E preditiva, vamos ver aqui o significado, para mim não falar trem errado. Preditiva significa ato de predizer, de dizer por antecipação com antecedência, em que há previsão. Ou seja, já organizar com programação bem com antecedência dessa manutenção, ou seja, evitar prejuízos futuros. E o pior, pessoal, as empresas quase não olham isso, né? As empresas não olham muito essa opção de manutenção. Ah, estragou, vou lá mandar arrumar. Então esse é o problema. Pessoal, o conteúdo hoje foi um pouquinho mais complexo, né? Com números, fórmulas. Mas como eu falei para vocês, o foco nosso não é isso. Lembrando, vocês não vão aprender da hora do dia para a noite essas fórmulas. Né? E outra, isso aí é um departamento de uma empresa específica. Ou seja, você não vai mexer com isso na empresa em tudo que tiver na área. Então você tem que focar depois. Eu vou mexer nessa parte aí de manutenção preventiva. Aí sim que você deve então levar mais a fundo e tentar decorar ou entender melhor cada um deles. Alguma pergunta, pessoal? Não, tranquilo, tá dando para entender. Pessoal, então vai ser o seguinte. A tarefa é bem fácil. Aí vocês vão fazer o máximo possível. E 9h20 nós voltamos. Eu vou dar um prazo maior para ver se consigo ter mais gente fazendo essa atividade. Tá bom? Ok. Porque ontem foi rapidinho. Foi 15 minutos, 20 no máximo. Tá bom? Alguma Não, pergunta, alguma tranquilo. dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Não, ok então. Então, aí vocês fazem as atividades e daqui a um pouquinho nós voltamos de novo. Tá bom? Ok.